Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor, pastor Fábio Henrique, e estamos aqui de volta com mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, e estamos na companhia do professor Joseone Bezerra. A paz do Senhor, professor Joseone. Pastor, Pastor Fábio, graças a Deus, mais uma lição, a qual iremos ministrar nesse momento. Glória a Deus, meus irmãos. O EBD em Síntese Podcast é um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 24 de maio de 2026, dia de Pentecostes. O título da lição 8 da lição de hoje é assim: Isaque, herdeiro da promessa. O textuário da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática declara assim: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo, professor Joseone. Verdade, Pastor Fábio. Quando Deus ele age, ninguém impede. E a nossa leitura bíblica em classe, Pastor Fábio, se encontra em Gênesis capítulo 26, vai do versículos do 1 ao 5, depois pulamos para o versículo 12 até o versículo 14, depois versículos 24 e 25. Nossos objetivos da nossa lição, objetivo um é mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. Nosso objetivo 2, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac, de forma como ele lidou com eles, ponto muito importante, e expor que Deus ele aparece também a Isaac, a qual apareceu a seu pai. Isso mesmo, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é bênção. Deus abençoou a Abraão e a bênção de Deus para Abraão, ela era estendida aos descendentes de Abraão. E Isaque é o filho da promessa que Deus deu a Abraão e Sara já na velhice. E Isaque foi abençoado por Deus em todas as coisas. Porém, isso não significa que a vida dele foi fácil, é que ele não passou por tribulação, que ele não passou por provação, e não significa também que Deus não exigia dele obediência e lealdade. O fato de Deus abençoar a todos nós não nos dá o direito de vivermos em desobediência. Então, assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Pelo contrário, Jesus falou que aqueles que querem seguir a Deus piamente ou piedosamente padecerão perseguições. Como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Inclusive, a esposa de Isaac também era estéril, assim como Sara, mãe de Isaac, esposa de Abraão, também era estéril. Então, Isaac passou por várias situações semelhantes àquelas que Abraão passou. Professor Joseone, e uma das coisas que Isaac passou, que também o seu pai passou, foi o enfrentamento de uma fome. Eles viviam na terra prometida por Deus, mas o fato de viver na terra prometida não significa que não vá passar por provações. E uma das provações que Abraão passou foi a fome, né? E Abraão, para poder escapar da fome, buscar melhores recursos, acabou indo ao Egito e teve lá algumas trapalhadas. Mas na época de Isaac também ele enfrentou uma fome, e aí o que é que aconteceu e o que é que Deus fez e disse a Isaac como ele deveria enfrentar essa situação. E aí a gente já entra no tópico 1.1 da nossa lição. Amém.
A vida de Isaac, pastor Fábio, mostra que a fidelidade de Deus, ela nos mantém firme mesmo na crise, né? A mão de Deus, ele nos sustenta mesmo na adversidade e devemos agir com prudência, com paz, com solenidade. E vimos aqui que, diante da fome que estava na terra, Isaac ele não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse ali provisão para ele e sua família, que ele já tinha os dois filhos. No capítulo 25, ele já tinha dois filhos, e a história se repete novamente com Isaac, mesmo com Abraão. E nesse ponto, em 26 e 2, vai dizer que apareceu o Senhor a Abraão e disse: Não desças ao Egito. Então ele vai até Gerar, né? A história se repete lá no capítulo 20, versículo 2 também. Abimeleque também era rei, só que nesse texto aqui fala que é os filisteus, e isso mostra que a fidelidade de Deus, pastor Fábio, mesmo diante da circunstância, ele pensou em seguir o caminho do Senhor, não o caminho dele, né? E Deus disse: Olha, não habite lá, não desça para o Egito, assim como aconteceu com seu pai. E é interessante, pastor Fábio, que a história de Abraão é o mesmo modelo da história de Isaac. Isso vai mostrar o quê? Uma fidelidade. E quando desce para o Egito, né, segundo o contexto bíblico, aparecem consequências. E Provérbios 16:1 deixa bem claro que o coração do homem pode fazer planos, né? Diante de uma fome, um pai de família, o que ele vai fazer é atrás de recursos, seja lá onde for, para dar de comer a sua família. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso que o Senhor aparece a Isaac e mostra esse princípio, né, a qual Deus, ele deve sempre submeter, nós devemos sempre submeter à vontade de Deus, pastor Fábio. Essa é a nossa lição nesse pensamento cristão para a gente. É verdade, professor Joseone. Meus irmãos, Egito sempre é símbolo de problema, né? Egito é símbolo de prosperidade material, porém é símbolo de luta, de adversidade, é símbolo de lugar fora da bênção de Deus, lugar fora da vontade de Deus. Abraão desceu ao Egito para buscar uma vida melhor, para fugir da fome lá na terra de Canaã e teve vários problemas lá, fez algumas bobagens, como mentir, etc. E nesse episódio aqui, Isaac, seu filho Isaac, também estava enfrentando uma fome na terra, diz a palavra de Deus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A terra dos filisteus é onde hoje fica a faixa de Gaza, que fica na divisa entre a terra de Canaã e a terra do Egito. Só que Deus aparece a Isaac e disse a Isaac: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então, meus irmãos, embora aos nossos olhos humanos pareça melhor ir para um lado ou ir para o outro, mas é importante sabermos qual é a vontade de Deus. Então Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, certamente para evitar que Isaac tivesse problemas sérios lá no Egito. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E quando fizermos planos e projetos, precisamos apresentar a Deus, porque o nosso coração ele pode nos enganar. E vivemos numa sociedade em que as pessoas gostam muito de dizer: siga o seu coração, o que é que o seu coração está pedindo, o que é que você está sentindo. Então, é uma geração que é movida pela vontade, pela inclinação do coração. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16:1 que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Não é pecado a gente fazer planos, procurar de forma racional, escolher os melhores caminhos e tomar as melhores decisões, porém temos que consultar a Deus, orar ao Senhor para ele tomar a frente, porque como disse Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Então, não podemos, professor Joseone, ser guiado pela vontade e pelas inclinações do coração. Então, Deus disse a ele: não desça ao Egito, e reforçou o juramento que fez a Abraão. E Isaac obedeceu a Deus e não desceu ao Egito e habitou ali em Gerar, na terra dos filisteus. E conforme o tópico 1.2 da nossa lição, diz o nosso comentarista que Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem, acabamos de falar. Aqui, professor Joseone, no tópico 1.2 da lição, o comentarista ele aproveita a oportunidade para fazer uma aplicação sobre esse assunto, mostrando a importância de sabermos exatamente qual é a vontade de Deus. Porque muitos crentes hoje em dia tomam determinadas decisões e até recebem determinadas profecias, né, entre aspas, dizendo uma coisa ou outra, mas aquilo não foi da vontade de Deus. Existe muitas palavras, muita gente aí que falam supostamente em nome de Deus, e tem crente que não tem sabedoria, não pede confirmação a Deus das coisas, não são guiados pela palavra de Deus e acabam tomando decisões que acreditando em determinadas promessas que foram feitas pelo homem e não por Deus. Então, daí a importância que tem de julgarmos todas as coisas. A Bíblia diz: profetize dois ou três e os outros julguem, ou seja, os outros avaliem se aquela profecia é de Deus ou não, se aquela profecia é da carne ou até do inimigo. Então, professor, é uma oportunidade boa também para a gente tratar esse assunto com os nossos alunos. Isso mesmo, pastor Fábio. É tanto que lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, o texto diz assim: sabe quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra não cumprir ou não suceder, como profetizou esta palavra, que o Senhor não disse, com soberba fala o profeta e não tem amor. Hoje, pastor Fábio, as pessoas são levadas muito pelo sentimentalismo, como o senhor frisou bem, pela emoção, mas nós temos aqui nessa confirmação da promessa que muitos recebem promessa, isso é fato. E Isaac também foi um, mas só que no verso 3 de Gênesis 26, deixa claro que o Senhor mandou ele peregrinar na terra, e nessa peregrinação, aí tem uns elementos importantes. Olha só, pastor Fábio. Primeiro, tem a presença. Ele diz, serei contigo. Tem a bênção também, e abençoarei. Tem a promessa da terra, que foi prometida a Abraão. Darei todas essas terras. Vai ter a descendência também. Ó. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E tem uma missão global. Olha só. Por meio delas serão benditas todas as famílias da terra. Então, as promessas de Deus têm esses elementos de abençoar. A gente tem uma certeza que Deus está com a gente. Diz assim: peregrinava na terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei, ó, o juramento que tenho jurado a quem? Ó, a Abraão, teu pai. Então, essa é a primeira aparição direta de Deus, está no verso 2, desde o nascimento, diz aqui, que marca essa confirmação pessoal de Deus como herdeiro da aliança e o cumprimento da promessa, pastor Fábio. Esse que é um ponto importante. Temos que ter cuidado aí com essas ilusões, né, de profecias aí, a qual não leva fundamento nenhum. Temos uma promessa, a promessa é a de irmos morar no céu. Esta é a promessa mais certa e concreta que vamos ter. Meus irmãos, nós somos crentes pentecostais, cremos na manifestação do dom de profecia e cremos que Deus ainda fala hoje com o seu povo, e a Bíblia diz que a profecia é para exortação, consolação e edificação. No entanto, infelizmente, tem muita gente que falam em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar, e muitos também recebem essas supostas promessas de Deus, e dessas pessoas que se dizem profetas, mas que não são, e o que estes disseram
ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Quando recebem a promessa, eles se acham super crentes. Aí amanhã não se cumpre a promessa, ficam decepcionados e se transformam em super incrédulos. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado. Qualquer profecia que a gente ouvir, a gente não pode acreditar em tudo cegamente, incondicionalmente, sem julgar nada, mas também não podemos descrer de tudo incondicionalmente, não acreditando em nada. Então, a Bíblia diz: profetizem dois ou três e os outros julguem. Se foi de Deus, vai se cumprir. Se não foi de Deus, não vai se cumprir. E como Isaac obedeceu a Deus de não descer ao Egito e demonstrou fidelidade e obediência ao Senhor, então Deus aparece a Isaac novamente e repetiu e confirmou a promessa a Isaac, aquela promessa que tinha prometido a Abraão para que Isaac não tivesse dúvida, né? Então Deus disse a Isaac em Gênesis 26, 3 a 5: habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A promessa de Deus é para aquele que crê e que demonstra esta fé por meio da obediência e por meio da fidelidade. Então, o Isaac não desceu ao Egito, mas ele ficou ali na terra dos filisteus. Ele ficou ali na terra dos filisteus, na terra estrangeira, e o problema se repete, como diz aqui o tópico 1.3. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Então, ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã. Então Isaac repetiu o mesmo erro do seu pai, mentindo a respeito da sua esposa. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade, né? Porque, irmãos, como diz a Bíblia, nada há encoberto que não seja revelado. Então, mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Lembre-se, meu querido irmão, minha amada irmã, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira é um pecado grave. Mentir não é apenas uma brincadeira, não é brincadeira, é um pecado grave. Mentir é pecado e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8:44. Então, quem está em Cristo não pode viver uma vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Pelo contrário, devemos seguir o ensinamento do apóstolo Paulo que disse: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, é uma característica do velho homem é a mentira, mas o novo homem, a característica é falar a verdade. Professor Joseone, Isaac habitou ali, naquela terra de Gerar, junto dos filisteus. Deus abençoou Isaac, porque Isaac foi obediente a Deus e Isaac estava no centro da vontade de Deus, mas isso despertou a inveja dos filisteus contra Isaac, conforme diz aqui o nosso tópico 2 da nossa lição, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. A inveja, ela é algo ruim, algo danoso que faz o ser humano que tenha ações, todo tipo de ações que causa um grande prejuízo, né? E a bênção extraordinária que Deus tinha dado a Isaac, isso provocou uma reação inesperada que até muitos não esperavam, né? Às vezes também quando Deus nos abençoa, eles não esperam também quando isso acontece.
Em 26:14, diz o seguinte: E tinha possessão de ovelhas e possessão de vagas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, olha aí, o invejaram. É interessante, pessoal, porque essa palavra invejaram carrega uma conotação de ciúme ardente, olha só, ressentimento profundo, hostilidade crescente. Por quê? Porque Isaac, ele tinha muitas posses, e isso gera como é que trata o nosso coração desse ponto? Como é que trata o coração das pessoas? Provérbios 14:30 diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E esta inveja manifestou, pastor Fábio, situações hostis. Por quê? Porque olhe para que lado a inveja causou. Tinha alguns poços abertos, né? E todos os poços que Abraão tinha aberto, cavado, que quando uma terra é árida, a maior bênção daquela região é água, é um poço de água. Eles fizeram o que com inveja? Tamparam todos aqueles poços, né? A Bíblia chama de entulhar os poços, infelizmente não tinha água, e era um ato de extrema hostilidade ali naquela região, porque era uma sabotagem econômica, como a gente chama. Por quê? Porque era destinada a forçar Isaac a partir para outro lugar, porque não tinha água para cuidar de sua família. E, infelizmente, quando Deus, temos que ter cuidado com isso, quando Deus nos abençoa, vai existir isso, causado pelo inimigo, inveja, vai ter pessoas que vão, podemos dizer, provocar nossa ira, nossa animosidade, e isso temos que ter um cuidado, porque confiando em Deus, mesmo assim, diante de muitas situações, vem a pergunta: quando recebemos promessas claras de Deus, pastor Fábio, quando temos pressão, qual as estratégias que nós recorremos? Estratégias carnais, mentiras convenientes, ou passamos a confiar totalmente no Senhor? Então, esta é uma questão que a mentira também traz suas consequências, e isso é um fato que acontece naturalmente nos dias de hoje, infelizmente. Irmãos, a inveja é um sentimento carnal, maligno e que não combina com o caráter santo, do crente. Infelizmente, os filisteus, né, como eram pessoas pagãs, um povo que não conhecia Deus, teve inveja da prosperidade de Isaac. Deus abençoou Isaac, Deus fez Isaac prosperar, e aquele povo ali, daquela região, estava entulhando todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Então os filisteus cavavam poços, não encontrava água, mas Isaac cavava poço e encontrava água, porque Isaac estava no centro da vontade de Deus, e Deus fez Isaac prosperar, e isso despertou a inveja dos filisteus. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo, como, por exemplo, os filisteus entulharem, enterrarem os poços de Isaac. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E não esqueçamos, meus irmãos, que na lista de obras da carne que Paulo fala lá em Gálatas 5, cujas obras quem pratica não herdará o reino de Deus, está também a inveja. A inveja é uma das obras da carne e nenhum invejoso entrará no reino de Deus. O tópico 2.1 da nossa lição fala abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e da bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo por mais que tentasse. Observe três situações aqui tremendas que Isaac enfrentou de perseguição, mas Deus deu vitória. Primeiro, houve muita contenda entre os pastores de Gerá com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Eseque. Eseque significa poço da contenda. Depois, abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço, e os filisteus não mais contenderam e o chamaram de poço de Reobote, que tem um significado de alargamento. Então, os filisteus tentaram sabotar
Isaac em todos os sentidos, mas Deus ia abençoando, Deus ia dando vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos proteger e nos fazer prosperar contra os nossos inimigos. Quem está no centro da vontade de Deus é quem teme ao Senhor. E como diz o Salmo 1, o homem que teme ao Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham e nem caem, e dá o seu fruto no tempo próprio, e tudo quanto fizer prosperará, porque é Deus quem abençoa. E quem é o homem para querer amaldiçoar aquele que foi abençoado por Deus? Professor Joseone, então assim Isaac foi tendo vitória cada vez mais sobre os seus inimigos. Tópico 2.3, Isaac age com diplomacia. Uma coisa que chama a atenção aqui é que, embora tenha toda essa oposição, Isaac não partiu para a guerra contra os filisteus, para vencer os filisteus pela força do braço, mas foi o Senhor que deu vitória a ele e ele entregou tudo a Deus, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Vemos que o senhor frisou bem sobre a inveja como obra da carne. Caim invejou seu irmão, Saul invejou Davi. É, Aí vem uma resposta interessante, pastor Fábio. Isaac, esse ponto é um ponto mais marcante dessa passagem. Por quê? Porque de maneira como Isaac ele reage, pastor Fábio, às injustiças. Por isso que o Senhor falou que temos que ter um caráter cristão. Como diante de uma adversidade nós vamos reagir diante desse ponto? Porque ele poderia, como o senhor falou, ter guerreado pelos seus próprios poços, que ele tinha direito dos poços, mas ele preferiu o quê? Evitar conflito desnecessário. E esta atitude dele demonstra o quê? Maturidade espiritual, primeiro ponto, domínio próprio e confiança em Deus. Por quê? Porque ele compreendia que a segurança não estava apenas nos postos, mas sim na proteção divina. Abrir mão, pastor Fábio, de seus direitos não é sinal de fraqueza. Isso a gente demonstra muitas vezes. Muitas vezes é demonstrar uma sabedoria espiritual. E no Novo Testamento, Paulo ele reforça essa atitude. Em Romanos capítulo 12, verso 18, ele diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os os homens. homens. Jesus também, ele deixou bem claro em Mateus 5:41, e qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, não é sinal de fraqueza, pastor, é sinal de maturidade espiritual. Por isso que ele age aqui com a diplomacia. E Cristo ensina que seus discípulos lhe deviam evitar esse espírito vingativo e contencioso. Por quê? Porque há momentos de preservar a paz, vale mais do que vencer uma disputa, pastor Fábio. E isto tem que ter um caráter cristão aí, bem estratégico aí, nesse ponto. Um detalhe importante é que Isaac, 26:18, ele honra o seu pai. Olha só o que diz, pastor Fábio, 26:18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, o qual os filisteus tamparam depois da morte de Abraão e chamam pelos nomes ali, chamaram de seu pai. Então, mesmo diante disso, do seu legado, foi agir sem contenda, sem vanglória, preferiu seguir a paz. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. E isso é agir com diplomacia, pastor. Isso mesmo, meus irmãos. Nós vemos aí a atitude de Isaac, que era uma pessoa que não gostava de confusão. Tem muitos crentes que gostam muito de confusão. Parece que não leu a lista das obras da carne, porque daqueles pecados ali de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, a lista das obras da carne, mais ou menos metade daquela lista está relacionada a problemas de relacionamento nosso
com o próximo. Então, Isaac, diante da maldade de seus vizinhos, ele age de forma diplomática, evitando confrontos, ele não partiu para a guerra, porque ele sabia que quem dava vitória a ele era Deus e não o seu braço carnal. E por diversas vezes ele abre mão dos poços que lhe pertenciam, né? Diz o nosso comentarista que não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Mas em determinadas situações, meus irmãos, temos que avaliar e analisar, né, direitinho, porque a nossa paz, a nossa saúde mental e a da nossa família é muito maior, não tem preço, é muito maior do que suposto dano ou perda que a gente vai ter por não brigar por determinados direitos. Alguém se confia muito no seu direito, na sua razão, e em nome do seu direito e da sua razão, trava muitas brigas, muitas batalhas e até cometem vários pecados por causa de um direito. Então, um erro não justifica outro. Então, temos que ter cuidado com isso. O crente tem que entender que, como disse Paulo em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, a nossa batalha não é cultural, a nossa batalha não é carnal, a nossa batalha não é uma batalha jurídica, não é uma batalha pelo monopólio da informação, das versões, se é fato ou fake, né? Não, a nossa batalha é espiritual. Chega de tanta guerra carnal, chega de tanta guerra sem sentido, porque a nossa guerra tem que ser no campo espiritual. No campo espiritual, utilizando-se das armas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então tenha cuidado com essa grande guerra que existe hoje no mundo, e muitos cristãos e muitas igrejas travam aí uma guerra cultural que não é do cristão, que não é da igreja, que não fomos chamados para isso. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é espiritual e deve ser travada, batalhada com armas espirituais, porque só elas são poderosas em Deus. Então, determinadas coisas não vale a pena. Às vezes estamos gastando energia e lutas com guerras e com batalhas que não são de Deus e que não são da vontade de Deus, e a gente se mete onde não foi chamado e aí temos consequências. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, a sua paz, a sua saúde mental e a paz e a saúde da sua família não tem preço. Mateus 5:41, Jesus disse: se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. A nossa maior arma é o amor, é a bondade, é a benignidade, é a produção do fruto do Espírito. Professor Joseone, tópico 3 da nossa lição. Deus aparece a Isaac e faz promessas, né? Isso mesmo, Gênesis pastor. capítulo 26, versículo 24 diz assim: na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Que coisa maravilhosa, não é isso? Linda. Após as disputas, pastor Fábio, ali, e a mudança para Berseba, Deus aparece novamente a ele e diz logo: eu sou contigo. Olha só a promessa que Deus diz. Ainda disse que era para confirmar, ainda disse que era o mesmo Deus de seu pai, como o senhor leu. E, pastor Fábio, interessante que o autor aqui vai dizer assim: o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac para que ele soubesse que continuaria sendo alvo, olha, alvo da bondade de Deus e todos os seus descendentes ali. Então, a bênção do Senhor alcançaria Isaac, todos os seus descendentes, e os seus inimigos ali
alguns da adversidade poderiam até impedi-lo essas bênçãos, mas o Senhor deixou bem claro: eu vou te abençoar, serei contigo, multiplicarei. E o mais interessante, pastor, que eu acho é quando o Senhor Deus diz: olha só a salvação, isso que é interessante. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Isso dá para entender o quê? Que ele estabelece ali uma continuidade de que geracional da aliança. Então, eu serei contigo. Então, Deus, ele não era, ele ia continuar a fazer. E tanto que essas bênçãos vai se repetir várias vezes em vários textos. Lá em Êxodo 13:6, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Isaac aqui, nesse texto aqui, pastor Fábio, ele acaba de enfrentar hostilidade, expulsão, derrota, e naturalmente ele poderia estar com medo, isso é comum, porque acaba de enfrentar ali, e nesse ponto, essa promessa que é repetida, e Deus traz a presença constante dele para confiarmos nele. É tanto que lá em Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E eu me apeguei a esse salmo, pastor Fábio, por quê? Porque primeiro a gente entrega, olha só. Depois a gente passa a confiar para depois desfazer. Então, entrega, confia e ele faz. E muitos filhos hoje, também como eu já disse, atualmente também muitos filhos estão olhando bênçãos de seus pais ou avós que plantaram. Deus é fiel e suas bênçãos e suas misericórdias alcançaram até 1000 gerações. Isto é um fato das promessas ela continuar agindo em nossas vidas. Hoje, vemos um cristão hoje, da nossa geração, ele tem uma maturidade espiritual de enfrentar problemas, igual muitos hoje, dessa nova geração, como a gente disse, não tem essa força espiritual, porque nós passamos ali a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor, até que as coisas passadas eram mais difíceis do que as de hoje. Então a gente passava a confiar mais. E muita gente deixa de crer nas promessas por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos, por coisas materiais, a qual o Senhor citou claro que tem muitas obras da carne envolvidas. Então, devemos confiar mais nas promessas do Senhor. E uma delas é que mora no céu. Amém. Deus, irmãos, ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. E a bênção de Deus para Abraão se estendia também à sua descendência. Agora, era uma bênção condicionada à obediência dos descendentes de Abraão. Deuteronômio 7:9, a Bíblia diz que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então, Deus abençoa, tem as promessas de Deus, mas elas estão condicionadas, né, àqueles que amam a Deus e cumprem os mandamentos do Senhor. E Isaac estava andando no mesmo caminho do seu pai e assim sendo alvo das bênçãos de Deus. Tópico 3.2. Abimeleque fez um pacto com Isaac. Então, os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, eles entulharam todos os poços que Abraão tinha cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois, eles contenderam com Isaac pelos poços que Isaac mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac e que não poderiam opor-se a Isaac, né? Como diz, né, a Bíblia, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, os filisteus lá de Gerar, vendo que não podiam derrotar Isaac, não podiam continuar sendo contra Isaac, contra aquele que Deus estava abençoando, então eles chegaram para Isaac e sugeriram fazer um pacto, um acordo de paz, uma aliança, coisa desse tipo. Em Gênesis 26:28 diz: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto
contigo. Então, os próprios incrédulos ali reconheceram e viram a bênção de Deus na vida de Isaac, e propuseram ali aquele acordo de paz. Professor Joseone, último tópico da nossa lição, antes do encerramento, tópico 3.3, o poço de Berseba. Aí foi, pastor Fábio, mais um cumprimento da promessa, que é o juramento, né? Após esse pacto, essa aliança de Isaac com Abimeleque, os servos encontram água. Capítulo 26, verso 32, deixa claro, temos achado água. E naquela região, segundo o comentarista, encontrar água significava vida, continuidade, prosperidade, e por isso que foi condicionada aquela palavra em hebraico chamada sob juramento, né? Então, Deus, a descoberta de água, não foi coincidência, foi a confirmação divina ali, após a aliança. Após fazer paz, os adversários reconhecem que a promessa de Deus, que Deus era com Isaac, né? Isso era provisão de modo tangível, que tudo que ele fazia prosperava, isso é claro. A água era recurso precioso, né? E é tanto, pastor Fábio, que interessante que a palavra Berseba significa poço do juramento, ou poço dos sete. Então veja que dá para entender que onde ele cavava, Deus, ele confirmava a promessa e Deus dava providência divina e todos viam que Deus era com ele. E Deus disse: Eu serei contigo. Isso que é maravilhoso. É verdade, meus irmãos. Então, quando Isaac e Abimeleque eles acabam de selar aquele pacto, aquela aliança, todos aqueles compromissos, e naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, disseram a Isaac: Achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, concluindo aí o tópico 3, Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito a seu pai. Então, concluindo a nossa lição de hoje, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Ele enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai Abraão, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. A prosperidade de Isaque despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai Abraão houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele, Isaac, os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera em honra ali ao seu pai Abraão. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Então, professor Joseone, aquele que continua no centro da vontade de Deus, obediente a Deus, amando a Deus, ele é alvo das bênçãos de Deus. As bênçãos nos acompanham e se cumpre o que diz o Salmo 1, e tudo quanto fizer prosperará. Verdade. Eu deixo Filipenses 4:19, quando Paulo diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo, né? Amém, meus irmãos. Assim chegamos ao final de mais um podcast, Evidência Síntese Podcast, um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui pelo canal da nossa igreja, da IADERN, Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e pelo canal do Evidência Síntese Podcast. Lembre-se que este podcast e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros. Deus abençoe você e a sua família. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia, pela parceria, e até o próximo podcast, se Deus quiser. Amém.